Eu sou Malaquias de Almeida Peçanha, aluno do CEDERJ, do curso de Licenciatura em Física, e este vídeo é uma avaliação da disciplina Tópicos em Educação. E nós estamos aqui hoje para falar, de um assunto que trata da educação especial. Quando nós falamos em educação, nós falamos em uma prática social que tem por objetivo o desenvolvimento do ser humano. E essa educação, ela não se limita simplesmente à escola. Quando falamos de educação, muitas vezes tem um ditado que diz que a educação ela vem de casa. A educação ela é uma prática, a pessoa aprende no convívio familiar, no convívio social com os amigos, quem frequenta as religiões. Então tudo isso é uma forma de educação e chamamos de educação informal. A educação formal, praticada nas escolas, ela tem toda uma grade curricular, onde a partir dela o professor se orienta para poder levar o melhor do ensino, da prática do ensino para os seus alunos. E hoje nós queremos tratar de um assunto, educação especial, que é a educação que trata daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, aquela pessoa que tem a sua deficiência física, a sua deficiência mental. Nós observamos que ao longo da história, a história sempre tratou a educação como algo muito fechado. Se nós vamos olhar para a antiguidade, poucas pessoas tinham acesso à educação. Nos tempos mais remotos, essas educações elas eram exclusividades dos filhos dos sacerdotes, dos filhos dos militares, dos altos funcionários, dos reis, enfim. Então sempre foi uma questão muito limitada. Mas nós vamos observar ao longo da história que essa situação foi mudando. E uma outra característica que nós observamos, que eram as pessoas que tinham deficiência. Essas pessoas sempre foram escondidas, sempre tiveram o preconceito da sociedade. E nós, quando observamos a história, nós vamos ver que muitas das vezes essas crianças eram mortas, eram sacrificadas, na Idade Média, eram consideradas bruxos, ou enfim, eram consideradas como a ira de Deus sobre a humanidade. E sempre foi, as pessoas com deficiência sempre foram motivos de preconceito e de não ser aceito pela sociedade. Mas nós começamos a observar que ao longo da história tudo isso foi se mudando. Nós vamos falar aqui especificamente aqui no Brasil, em 1854, Dom Pedro II, ele cria o Instituto dos Meninos Cegos. E no ano de 1857, ele cria o Instituto dos Surdos Mudos, que tinha agora o objetivo de trazer um pouco de educação, um pouco de tratamento para estes alunos, para essas pessoas que tinham algum tipo de deficiência. No Brasil, nós observamos que tivemos alguns casos particulares, algumas associações que foram criadas para poder tratar deste assunto da educação especial. No ano de 1926, foi criada a Pestalozzi. No ano de 1950, a ACD. No ano de 1954, foi criado a APAE. E nós começamos a observar, mas que sempre para o governo brasileiro em geral, foi tratado com muito descaso, sempre foi deixado de lado. E no ano de 1988, a Constituição brasileira, no artigo 18, ela já destacava que deveria ser dever do Estado um atendimento especializado aos portadores de deficiência, e que preferencialmente ocorresse na rede regular de ensino. Mas isto deixou, esse preferencialmente, outro tema que deixou muito aberto, e este tema não foi muito abordado, não foi muito trabalhado
nas escolas, né? Muitos governos, né, preferiram criar, né, lugares específicos para que estas crianças, né, tivessem agora o seu aprendizado. E o que aconteceu de mais importante nos últimos anos, né, que modificou, que trouxe uma universidade para a educação especial, né, para a educação inclusiva, foi no ano de 1994, né, a Declaração de Salamanca, onde se reuniram, né, pessoas representantes da educação, né, de vários países do mundo, inclusive o Brasil, né, fez parte, né. Nesta declaração, neste encontro, né, foi proposto que os alunos com necessidades especiais tenham acesso à rede de educação escolar no ensino regular, né, juntamente com os demais alunos, e que estas escolas deveriam ser adequadas para esse novo desafio. Meios capazes de combater a discriminação, construindo, né, uma educação para todos, né, construindo uma sociedade inclusiva, né. Surgiu aí a ideia da educação inclusiva, né, onde no ano de 1996, né, surgiu a segunda lei, né, de diretrizes básicas do Brasil, né, onde reafirmou, né, esta declaração, né, onde já veio com proposta para que pessoas, né, que necessitassem de educação especial tivessem acesso ao ensino regular, e entre outros, né, outros alunos que fariam parte da educação inclusiva, né, como a educação de jovens e adultos para aquele que não tinha estudado, os indígenas e outros segmentos, né, que teriam acesso à educação juntamente com as crianças, né, na educação regular de ensino. E o que trouxe uma dificuldade muito grande, porque não é somente a adaptação de espaços físicos, né? Nós vimos nos últimos anos, né, aumentar o número de escolas, né, com rampas de acesso para cadeirantes, né, com elevadores, outras escolas, mas não eram apenas essas adaptações dos espaços físicos, era necessário uma adaptação, né, do currículo escolar para que estas crianças também tivessem, né, o direito de poder estar estudando juntamente com as demais crianças, né, e começasse a viver, né, em convívio com as demais crianças, em convívio ali o social, que além de facilitar aquelas crianças que estavam ali com deficiência, né, aquela amizade que se criavam ali, aquele conhecimento que se construía ali, diminuir também o preconceito da sociedade, para que aquela pessoa ali com deficiência, né, ele pudesse enxergar que ele pode viver também na sociedade de igual modo, né, mesmo que necessite, né, de alguma ajuda especial, de algum suporte, né, mas que ele pode conviver em sociedade, assim como ele aprendeu juntamente com aquelas crianças. Então, né, hoje o professor ele tem que se adequar, né, ele tem que estar aprendendo a cada dia. Esse aprendizado, mesmo que, né, além da sua formação, ele tem que continuar estudando. E o maior estudo, o maior desafio que ele tem quando uma criança com deficiência, né, é procurar entender, né, qual a melhor forma daquela criança aprender, qual a melhor forma daquela criança estar, né, se entrosando com os demais colegas e estar assimilando aquela matéria que está sendo dada. Então este é um desafio para os professores, né, da rede de ensino, e que nós temos que estar a cada dia estudando e vencendo, né, cada barreira, cada preconceito, para podermos ter, né, uma sociedade inclusiva e vivermos, né, sem discriminação e sem nada.